Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos, nós precisamos ter o contato permanente com a palavra de Deus. Haja vista que é na palavra de Deus que nós nos fortalecemos, que nós adquirimos mais fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do nosso Deus. De forma que aqueles que amam a Deus buscam permanentemente o contato com as Sagradas Escrituras, porque nela nós encontramos o conselho divino para realizarmos a vontade do nosso Deus, o nosso querido Papai Celestial. Vamos aqui trazer mais um comentário a respeito do livro do Apocalipse. Nós já temos no nosso canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio, mais de 60 comentários e pregações a respeito deste livro revelador. E quero convidar a você para nós meditarmos um pouco mais no conteúdo desta mensagem apocalíptica, que é a mensagem dos últimos dias. Portanto, eu quero lhe convidar a ler comigo Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 9, que está escrito o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência ou perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Esta é uma palavra de esperança tanto para João como também para os seus eleitores na Ásia Menor, bem como para todos nós que nos últimos dias precisamos de uma luz no que diz respeito a vivermos na presença de Deus enquanto aguardamos a bem-aventurada volta do Senhor Jesus para nos levar para si mesmo. Esse texto, ele tem uma história na trajetória da Igreja de Cristo, porque todos aqueles que passaram as mesmas dificuldades da Igreja primitiva puderam ser consolados, sabendo que o que nós passamos na nossa vida como cristãos e representantes do reino de Deus, já os nossos irmãos, já as lideranças da igreja primitiva também atravessaram pelas mesmas coisas que nós enfrentamos, porque somos estrangeiros na terra e cidadãos da pátria celestial. Aqui nós estamos de passagem. E o apóstolo João, ele se identifica como o escritor desta passagem bíblica. Eu, João. Este é o mesmo escritor do livro do Apocalipse, do Evangelho segundo escreveu João, bem como das 3 cartas universais. Era um amigo pessoal
do Senhor Jesus, convivia muito próximo do Mestre amado, era uma pessoa do grupo apostólico de extrema confiança do Senhor Jesus. É tanto que ele reclinava a sua cabeça no ombro do Mestre amado, Cristo Jesus, nosso Salvador. Então ele tinha intimidade com Cristo, porque o amava profundamente, como seu apóstolo, como discípulo do Mestre amado, aquele que seguia os ensinamentos do Senhor Jesus, e como alguém que cumpria agora, nesse momento, uma missão muito importante. Os demais apóstolos já tinham servido a Cristo com a própria vida, porque foram mortos em perseguições acirradas do Império Político de Roma contra as lideranças da igreja primitiva. E restava João, já na terceira idade, velhinho, porque Cristo lhe prometeu de que ele morreria sim, mas de morte natural. E ele estava na ilha de Patmos, ali, e nós vamos comentar sobre isso. E ele se identifica muito bem com os irmãos, apesar de ser uma grande liderança nesse momento histórico da igreja, porque era o último apóstolo vivo, era uma pessoa que tinha, neste momento, ali na Ásia Menor, uma liderança extraordinária, mas numa atitude de humildade, de simplicidade. Ele diz: eu, João, que sou também vosso irmão. Essa sempre foi uma característica dos cristãos primitivos, que não se deixando levar pelo cargo que ocupavam, pela posição proeminente perante a comunidade cristã, mas consideravam uns aos outros como irmãos. O poder não subiu à cabeça de João, como tem acontecido com muitas lideranças cristãs nestes últimos dias, que, por ocuparem posições de destaque perante a comunidade cristã, eles se tornam orgulhosos, prepotentes e melhores, se acham melhores do que os demais membros do corpo de Cristo, quando na verdade uma das pessoas ou uma das lideranças mais importantes desse momento da igreja primitiva, ele não se considerava grande, mas com simplicidade e humildade tomava o sentimento de igualdade com os demais membros do corpo de Cristo, quando os considerava como irmãos. E João, ele diz que além de ser irmãos dos seus leitores, daqueles que faziam parte das igrejas ali na Ásia Menor, ele também diz que era companheiro deles, companheiro aquele que estava no mesmo caminho, que passava pelas mesmas situações. Era alguém que não ia na frente, mas estava irmanado, era companheiro, estava lado a lado daqueles que passavam por tribulações, por humilhações. Era companheiro, era amigo, partícipe de todos os sentimentos que havia no coração das lideranças da igreja primitiva, bem como daquele membro mais simples da comunidade cristã. E ele diz que era companheiro em quê? 3 coisas importantes que nós aprendemos com João, o escritor do livro do Apocalipse, bem como com os cristãos, nossos irmãos da igreja primitiva. João diz que era companheiro,
participante das mesmas tribulações, das mesmas aflições, das mesmas lutas. João, apesar de estar na ilha de Patmos como prisioneiro, mas ele tinha conhecimento pleno de tudo o que estava acontecendo, de perseguições, de aflições, de adversidades que os irmãos ali da Ásia Menor estavam enfrentando. Era um momento terrível. O imperador Domiciano estava perseguindo de maneira terrível as lideranças da igreja primitiva e todos aqueles que faziam parte do rebanho do Senhor. As ovelhas de Cristo estavam muitos perdendo seus bens, porque os seus bens eram confiscados, outros estavam se tornando presos ou prisioneiros, no caso de João, das autoridades do Império Político de Roma. Outros estavam sendo sacrificados vivos, perdendo a vida. Muitos já tinham perdido as suas vidas simplesmente por confessarem o nome de Cristo. E João diz que sabia de tudo e era companheiro, co-participante de tudo aquilo que os irmãos e as irmãs, a Igreja de Cristo na Ásia Menor, estava atravessando e passando. Mas ele também disse que era companheiro no reino. E isso fala que Cristo, ele veio estabelecer um reino espiritual. E essa palavra trazia e produzia esperança no coração e na alma dos leitores de João, como deve produzir em cada um de nós, que não pertencemos a essa dimensão da vida terrena. Nós pertencemos a um reino espiritual, em que, de passagem pela terra, quando sairmos desse mundo, tomaremos posse do reino que nos foi prometido. Já na antiga dispensação, em Daniel capítulo de número 7, versículo 28, fala justamente a respeito da participação dos servos de Deus no reino. O reino e o domínio foi dado aos santos do Altíssimo. Isso fala da nossa participação direta no governo de Deus, no governo espiritual. João, ele falava e lembrava aos irmãos das aflições, tribulações que eles passavam, mas era como se ele dissesse: meus irmãos, tudo isso vai passar, nós vamos partir, o Senhor vai voltar e vamos tomar posse das heranças eternas como filhos de Deus. E tudo que é de Deus é nosso, porque somos filhos da família divina. Então nós vamos participar do reino milenial de Cristo aqui na terra. Nós vamos participar do reino eterno do nosso Cristo e do nosso Deus. Além do mais, João dizia: olha, eu sou companheiro na paciência. É verdade que são muitas as pressões, são muitas as provações que nós passamos aqui na terra por caminharmos nesta estrada do Evangelho. É muito perigo que nós temos que enfrentar, e principalmente as lideranças da igreja primitiva, os irmãos que viveram durante aquele período de perseguição terrível do Império Político de Roma, mas tinham que ter paciência, perseverança, porque o exemplo maior foi do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, já como criança, ele passava a ser perseguido pela maior autoridade do seu país, o rei de Israel. As autoridades romanas em Israel, é tanto que teve que sair fugindo para o Egito para não ser morto, a fim de cumprir a sua missão quando retornasse para o seu país, e assim aconteceu. Durante o seu ministério, em todos os momentos,
ficavam lhe vigiando, buscando uma palavra ou uma atitude que contrariasse os interesses das autoridades religiosas e políticas ali em Israel, religiosa dos judeus e política dos dominadores romanos, para prejudicarem o Senhor Jesus. A todo momento ele foi perseguido, foi traído, mas foi até o final. João queria dizer, olha, na paciência de Jesus Cristo, na perseverança de Jesus Cristo, ele foi até o fim, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos até o fim, não vamos abandonar a nossa fé, vamos perseverar, vamos ter a mesma calma, a mesma tranquilidade, a mesma paciência que o nosso mestre ele teve, que no final das contas nós vamos vencer a tudo e a todos, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E João, ele diz essas palavras e confirma ao dizer que quando ele estava escrevendo, ou quando ele recebeu essas revelações do livro do Apocalipse, das mensagens poderosas que nós encontramos no conteúdo deste tratado divino humano, porque é de Deus para nós, a sua igreja, os servos de Deus. Eliseu estava na ilha de Patmos, mas eu não estava lá fazendo turismo, não. João, como a principal liderança deste momento da igreja, porque os demais apóstolos já haviam morrido em perseguições, em martírio, porque eram testemunhas de Cristo, João estava preso ali. Ele estava mesmo velhinho, mas fazendo trabalhos forçados. Aquela ilha era uma ilha vulcânica, uma grande ilha, em que os prisioneiros que eram postos naquele lugar eram obrigados a carregarem pedras, a fazerem as escavações nas rochas. Era um trabalho pesado. E João, ele diz de maneira muito clara que estava ali por causa de duas coisas: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O que João quis dizer com isso? É que os apóstolos e João, na época, eles não tinham um conteúdo literário como nós temos hoje, o Novo Testamento escrito em um livro como nós temos hoje. Existiam fragmentos da mensagem neotestamentária espalhadas, essas mensagens, nas igrejas, em vários lugares diferentes, porque não podia ser publicamente distribuído entre as pessoas, nem mesmo entre as lideranças das igrejas e a igreja propriamente dita. Esse material, para ser conservado, foi guardado e muito bem escondido em lugares diferentes, para que hoje tenhamos o Novo Testamento à nossa disposição, como sendo o Evangelho da nova aliança de Deus com a humanidade mediante Cristo Jesus, nosso Salvador. E João, assim como os demais apóstolos, eles tinham à disposição, porque era permitido naquela época, porque havia acordos entre os judeus e as lideranças políticas do Império Político de Roma. Então, as escrituras dos judeus, sim, podia circular livremente em todo o Israel, na Palestina e nas demais regiões ali do Oriente Médio. De forma que João pode estar se referindo a todas as profecias do Velho Testamento que falavam e anunciavam tudo que dizia respeito à nova aliança de Deus com a humanidade, por Cristo Jesus, bem como todas as profecias cristocêntricas,
que eram encontradas nas literaturas veterotestamentárias ou do Velho Testamento, incluindo também todas as literaturas religiosas dos judeus, de forma que essa palavra de Deus pode se referir no pensamento de João a tudo o que está escrito no Velho Testamento e nas literaturas dos hebreus, literaturas religiosas dos hebreus, mas que se referia à nova aliança e a tudo que dizia respeito a Cristo Jesus. E também podemos pensar e aceitar que João também falava da palavra de Deus como as literaturas religiosas do Novo Testamento, que já estava de posse das lideranças do cristianismo, que estava de posse da Igreja de Cristo. Porque houve um cuidado muito especial pelos escritores do conteúdo do Novo Testamento para a preservação dessa literatura religiosa, que hoje é o nosso guia orientador, de acordo com a nova aliança, para fazermos a vontade de Deus e cumprirmos tudo aquilo que está de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Além do mais, João diz que estava preso ali na ilha de Patmos pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha, houve uma guerra espiritual terrível, e não só uma guerra espiritual, mas uma guerra social, uma guerra física. Desde o surgimento das profecias messiânicas, que profetas foram perseguidos e mortos, porque profetizavam, falavam e anunciavam a vinda do Messias de Deus, foram terrivelmente perseguidos. Sem falar no próprio João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus, que antes do Messias se manifestou no seu ministério, anunciando a chegada. João dizia, ele está entre nós. João dizia, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, mas ele está entre nós. É tanto que quando ele viu Jesus vir ao seu encontro, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi o anúncio por João Batista de que o Messias já estava entre nós, entre os seres humanos, porque o seu nome sempre foi para os judeus o Emanuel, Deus entre os homens. E quando nós lemos os evangelhos, aprendemos que o Senhor Jesus, ele deu o seu testemunho, pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele deixou o seu exemplo. Tudo que ele falou, fez e realizou foi em cumprimento das profecias messiânicas do Velho Testamento. E os apóstolos, eles tinham uma mensagem cristocêntrica. Quando pregavam, seja na igreja ou em praças públicas, nas comunidades, nas residências, a sua mensagem era sempre sobre o Senhor Jesus. E isso contrariava os judeus. Os judeus, apesar de ser o povo da aliança, foi quem mais perseguiu o Senhor Jesus. Foram eles quem instigaram as autoridades romanas para perseguirem, prenderem e matarem as lideranças da igreja primitiva. De forma que é muito notório que o motivo por que João estava preso na ilha de Patmos é porque ele defendia o testemunho de Jesus Cristo. É porque ele pregava que Cristo era o Salvador da humanidade. Ele ensinava, e você pode perceber isso nos seus escritos, no Evangelho, nas 3 cartas e aqui no Apocalipse, que ele pregava a divindade de Cristo. Ele escreveu, por exemplo, no seu Evangelho, quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, isso contrariava, porque João pregava, ensinava que Jesus era o Rei. E ele escreveu nesse livro do Apocalipse
Rei dos reis e Senhor dos senhores. E essa mensagem soava muito mal diante das autoridades romanas, porque eles não aceitavam que houvessem reis em Israel, na Palestina, no Oriente Médio, em todo o Império Romano, fora do César, fora das autoridades romanas, fora da linhagem real dos romanos. De forma que, quando os apóstolos e o próprio João falavam a respeito do testemunho de Jesus Cristo, eles eram duramente perseguidos. Olha o que as lideranças da igreja teve que passar no primeiro século da era cristã. Não foi nada fácil. Nós hoje, por qualquer coisinha, reclamamos e achamos que estamos sendo perseguidos por A, B ou C, mas não há como comparar as perseguições dos dias atuais com que tudo que passaram os líderes da igreja primitiva, no caso João, ele pregando a palavra de Deus, pregando sobre o testemunho de Jesus Cristo, ele contrariava os interesses das altas autoridades do Império Político de Roma e por isso foi preso. As pessoas que geralmente eram colocadas ou se tornavam prisioneiras ali na ilha de Patmos eram criminosos perigosíssimos, eram pessoas que motivavam movimentos de rebelião contra o Império Romano, eram pessoas que não aceitavam a dominação romana, eram pessoas que não aceitavam as altas cargas tributárias impostas pelas autoridades do Império Político de Roma. E essas pessoas, elas se tornavam prisioneiras do Império Romano, Império Político de Roma, ali em Patmos. Mas João, escrevendo para a Igreja de Cristo ali na Ásia Menor, ele dizia, olha, eu não estou preso porque errei, não. Eu não estou preso porque fui contra as autoridades romanas, não. Eu estou preso não é porque fiz motins revolucionários contra as autoridades políticas de Roma, não. Não, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não fiz coisas absurdas para estar aqui na ilha de Patmos, mas eu estou preso, eu fui preso pelas autoridades políticas de Roma, porque eu sou um pregador da palavra de Deus, porque eu sou um pregador cristocêntrico, porque eu falo a respeito do Senhor Jesus. E ele estava e foi preso ali na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Hoje a prisão é diferente, mas existe também prisões. Quando nós pregamos, e eu já passei por experiências desse tipo, por pregar a palavra de Deus como ela é, e quando você prega a palavra de Deus como ela é, contraria interesses. E já me tornei prisioneiro com um ditado popular que diz, fui colocado na lata. Teve um tempo que eu passei mais ou menos 2 anos sem pregar na igreja que eu congregava por pregar a palavra de Deus assim como ela é. Quando nós pregamos a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus, do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, contrariamos interesses. Eu estou na lata novamente, já há quase 2 anos, na congregação que eu congrego na minha cidade, por pregar a verdade do evangelho de Cristo. Para pregar, eu tenho que viajar para outras cidades, porque eu não posso parar. Todo final de semana eu estou numa cidade diferente, pregando este evangelho,
pregando a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então João estava preso porque pregava a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E muitos de nós, nesses últimos dias, porque pregamos a verdadeira palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, contrariamos o interesse das autoridades, das lideranças. Foi o que aconteceu com João. Ele contrariou interesses das lideranças daquela época, lideranças religiosas do judaísmo, das religiões que existiam em cada cidade ali do Império Romano e das lideranças políticas do Império Político de Roma. Contrariou o interesse, foi preso. Muitos passaram já por isso, muitos passam por isso nesses últimos dias, só que a prisão é diferente. É colocado de lado, é colocado na lata, não tem oportunidade, fecham a porta, é um tipo de prisão. Mas que nós possamos aprender cada vez mais com essa lição da vida de João, da vida das lideranças da igreja primitiva, da vida da própria igreja do Senhor Jesus, que naquela região da Ásia Menor passou por tantas perseguições e em toda a extensão do Império Romano, onde dominava o Império Político de Roma, o cristianismo foi duramente perseguido. E João transmite esta mensagem para nos consolar, para nos animar. Ele dizendo para a igreja do seu tempo, para os seus leitores, e essa mensagem foi repassada de século em século até chegar aos dias de hoje. João dizia: olha, vocês irão passar aflições, mas vocês pertencem a um reino espiritual, o reino de Cristo, o reino de Deus. Mas vocês também terão que ter paciência e perseverança, assim como o Senhor Jesus, ele não desistiu da sua missão. Imagine se Cristo tivesse desistido da sua missão, no meio do caminho, tivesse descido da cruz, tivesse enfrentado os seus inimigos e não cumprisse a missão redentora para a sua igreja. Mas o Senhor Jesus, ele foi até o fim. Ele morreu na cruz do Calvário porque tudo estava escrito que seria assim. João dizia: vamos ser perseverantes assim como foi o Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão, companheiro. Terminando aqui, vamos ler. Eu sou João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência e perseverança de Jesus Cristo. Eu estava na ilha de Patmos. Nós sabemos que ele estava como prisioneiro do Império Político de Roma, ali na ilha de Patmos. Por quê? Porque era um pregador da palavra de Deus e não negava o testemunho de Jesus Cristo. Eu concluo este comentário dizendo para você, meu irmão, minha irmã, cumpra a sua missão, fala da palavra de Deus, fala do testemunho de Jesus Cristo. Sempre que você tiver oportunidade, prega a palavra de Deus, fala de Cristo Jesus, porque é a mensagem mais poderosa que possamos imaginar, é pregar sobre o Salvador da humanidade. O Senhor Jesus, ele está voltando e nós precisamos anunciar esta mensagem do livro do Apocalipse. Eu tenho sido divinamente impulsionado nesses últimos dias a pregar. Nós estamos sempre pregando aqui no nosso canal e também nas igrejas sobre o livro do Apocalipse. Por quê? Porque os últimos acontecimentos são sinais evidentes de que o Senhor Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja que ele comprou e redimiu com seu precioso sangue.